Olá, estamos dando início ao nosso primeiro consultório de saúde do CSF. E eu tenho o prazer de entrevistar hoje o José Costa, que é o nosso primeiro entrevistado. Seja bem-vindo, José Costa. É um prazer, viu? Que bom. E eu também tenho a honra de entrevistar também a nossa psicóloga Leila Costa. Seja bem-vinda. Obrigada, querida. Boa tarde. Coincidência, né? Leila Costa, José Costa. Eu ia perguntar isso agorinha. Vocês combinaram, são parentes? Temos essa coincidência. Pessoal, nós vamos fazer agora várias entrevistas. São várias pessoas do consultório de saúde, que são os CSFs, vão estar com a gente aqui toda semana sendo entrevistado. E como é o nosso primeiro podcast, nós temos a honra de saber da história do José Costa, que vai falar um pouquinho de como ele chegou até aqui, qual é as suas demandas, o que é que ele faz, e nós vamos ter essa honra. Leila, como nossa psicóloga, ela também vai fazer algumas perguntas e vai nos ajudar a interagir para saber um pouquinho e vocês conhecer também a história dos nossos consultores de saúde. Toda semana vamos ter um consultor contando a sua história. E como hoje é o primeiro, eu vou apresentar para vocês quem é o José Costa. José Costa é consultor de saúde da família, não é isso? Ele é terapeuta naturopata, palestrante em saúde e qualidade de 20 há 28 anos. É isso tudo mesmo? E com uma vasta experiência em culinária vegetariana. Ah, e sabem. O senhor vai contar um pouquinho dessa sua história. A Leila também vai poder me ajudar aqui nas perguntas. Fique à vontade, Leila. Obrigada. E eu quero que o senhor fale um pouquinho do seu currículo. Conte aí pra gente, o pessoal de casa quer saber. Bom, como já foi apresentado, né? Eu sou consultor de saúde, sou terapeuta naturopata, palestrante de saúde e qualidade de vida há 28 anos. Na verdade, é 29 anos. Uau! Que eu estou nessa jornada, né? E, devido a esse tempo, a gente também tem uma grande experiência com a culinária vegetariana. Eu já dei curso de culinária vegetariana. Muito bom. Eu fabrico, histórico, né? eu fabrico a melhor granola do Peraí, Brasil. além de tudo isso, ainda é cozinheiro, vegetariano. Isso. Eu fabrico a melhor granola do Brasil. Melhor, gente. Quem diz isso não sou eu, é quem compra e come, né? Ah, coisa boa. A gente tem assim uma especialidade em fazer pães integrais, né? A minha esposa também faz pizza, vegana, tudo sem nada de origem animal. Coisa boa. Mas, positivo, não é? Mas assim, eu sempre digo que a minha história, ela dá um bom filme. Olha, como assim? Porque ela é recheada de drama, romance, fé e superação. Ah, que massa. Isso. Eu vim de uma família que eles eram cristãos, né? Apesar de eu ter nascido num lar cristão, mas eu não tive assim uma educação religiosa. Entendo. Eu nasci no interior aqui de Pernambuco, em Cortês, e a gente assim morava no engenho, né? E os meus pais, eles não tinham assim nenhuma informação com relação à saúde, né? E a gente vivia a vida, o normal de todo mundo. Normal. Então, o senhor morava no interior? Eu morava no interior de Cortês. Aí eu nasci no engenho Pedrez, lá da cidade de Cortês, aqui em Pernambuco. E cresci na roça, né? Praticamente cresci na roça ali. Então, a gente tinha, assim, uma vida totalmente diferente, né? Muito diferente. E eu sempre tive, assim, logo quando eu cresci, eu ia para a igreja com os meus pais, quando era criança, porque eles levavam, né? Mas eu não tinha, assim, entendimento de nada disso, do que era fé, essas coisas, nada. E quando eu me tornei adolescente, com 16 anos, eu já comecei a beber, fumar, e bebia muito, fumava muito, né? Então, assim, experiência, né? Isso, é uma vida, assim, muito desregrada, a vida que eu vivia. Muito jovem, né? Isso. Então, assim, até um dia, eu conheci uma jovem que foi daqui de Recife para lá, e a gente deu uma namorada rápido lá. Sim. E essa jovem engravidou. E aí, quando essa menina engravidou, ela me avisou que estava grávida, né?
E quando ela teve o bebê, ela mandou a foto para mim, lá no interior. E quando eu vi a foto da criança, né? Aí minha família disse, olha, vai ter que assumir, né? Então, Ui! É menino ou menina? uma menina, Aí né? tem que casar. Aí a gente vai ter que assumir a criança. Então, eu vim embora do interior, deixei a casa dos meus pais e vim para cá, para Recife, para morar aqui em Recife. Né? Que responsabilidade, hein? Tão Isso. jovem. Ah, mas peraí, o senhor casou, né? Não casei, não cheguei a casar. Eu fui morar com essa menina, na casa da mãe dela, e comecei a trabalhar na Borborema, né? Arrumei um emprego lá na Borborema. Empresa de ônibus? Uma empresa de ônibus. E aqui, se lá eu já tinha assim, uma vida desregrada, Nossa. quando eu cheguei aqui, a coisa piorou. Capital é outro nível. Piorou porque tudo é mais fácil. lá no interior a gente tinha muito exercício, a gente andava muito a pé, não é? Assim, o trabalho era na usina e tudo era assim, tinha que andar de pé, não tinha a facilidade do transporte que nós temos na cidade. Sim. Então, quando eu cheguei aqui, aí a vida virou um problema maior, né? Porque aí eu comecei a ficar sedentário e comecei a beber cada vez mais. Ingerir álcool? Claro, com os colegas, eu já bebia lá no interior e comecei a beber mais. E aqui eu comecei a engordar e eu cheguei a ser obeso, né? O Foi quê? mesmo? O senhor Foi já assim? foi obeso? Não tão light, né? Eu cheguei a pesar 113 quilos, né? Olha aí. 113. 113 quilos. Então, hoje, quando eu falo que é mais fácil perder peso do que ganhar, eu tenho como provar isso. Fala né? com propriedade. Isso, né? mas isso é outro podcast, né? É outro. É pano para muita manga. Outro podcast. Então, eu comecei, assim, essa vida, né, desregrada. Eu era um cara, assim, saudável, né? Eu achava que era um cara saudável, nunca tinha ido no hospital, nunca tive problema nenhum. Aí, depois, eu saí da Borborema, comecei a trabalhar no Superbox, né, que hoje é o Extra, Sim, ali em Boa Viagem. supermercado, né? Isso. Aí, tem um colega meu lá, que era da rede de frios, e ele arrumou um emprego para mim lá no Superbox, e ele bebia muito também, né? E sempre que a gente largava do trabalho lá, a gente ia para uma barraca, né, junto lá e começava a beber e só vinha para casa altas horas, né? E aí, quando foi um dia, eu comecei a sentir uma dor assim no lado direito, né, do abdômen. E eu cheguei para o meu chefe, né, que esse colega meu colocou lá, e eu disse, olha, eu estou sentindo umas dores muito fortes do lado direito. E aí ele disse, olha, isso é verme. Eita. Vamos tomar uma que passa. E realmente, quando a gente quando a gente não conhece, não tem conhecimento, a gente age como pessoas irracional, né? E eu fui beber O novamente. conhecimento faz a diferença. Faz a né? diferença. Faz. Então, eu continuava bebendo e aí, até que um dia eu larguei e quando cheguei em casa, eu, assim, passei mal. Comecei sentindo a dor novamente e aquela dor foi aumentando à noite e foi tão forte que eu perdi o sentido. O senhor desmaiou. Desmaiei. A dor foi tão forte que eu não aguentei. E quando eu acordei, eu já estava na emergência, uma vizinha me socorreu para a emergência e eu estava lá com uma junta de médicos ao redor, né? O senhor tinha quantos anos nessa época? 25. Muito jovem. Isso. Então, eu estava lá com uma junta médica ao redor e, assim, eles preocupados ali, fazendo perguntas e tal. E eles perguntaram, olha, você bebe? Eu digo, eu bebo muito, né? Você fuma? 2 carteiras de cigarro por dia. Rapaz! Então, assim, eles começaram a fazer aquelas perguntas e depois eles disseram, olha, a gente não tem como entender o que aconteceu, mas a gente está enviando você para o Hospital das Clínicas para você fazer lá os exames e investigar o que foi que causou esse problema aí. A raiz, né? Isso. Aí eu fui para o Hospital das Clínicas. Pela primeira vez eu fui para um hospital, né? E já fiquei internado.
Nossa. lá no Hospital das Clínicas. E lá eu passei 1 mês e 11 dias internado. 25 anos. Fazendo todo tipo de exame, né? Todo tipo de exame que vocês possam imaginar, eu fiz, né? Era a colonoscopia, que era a que mais eu não gostava, era a colonoscopia. Se torna a ser evasivo, né? Isso. Esse exame. E até hoje, né? Eu também não gosto da colonoscopia, é algo muito sério. Então, colonoscopia, trânsito intestinal, a gente fez tudo ali, biópsia. Aí, com 1 mês e 11 dias, saiu o resultado. Eles chegaram a uma conclusão que eu tinha doença de Crohn. E ela estava muito ativa, né? Ela estava, assim, numa fase muito ativa. Certo. Explique um pouquinho para o nosso público o que é essa doença. Bom, a doença de Crohn é uma doença autoimune. É uma das doenças inflamatórias do intestino mais agressiva, né? Porque ela ataca o intestino delgado. Então, assim, é uma doença que traz muitas complicações para a vida do ser humano, né? Muitas complicações. E aí, quando eu recebi esse diagnóstico, né, eu fiquei em desespero. Mas, antes de falar sobre isso, eu quero enfatizar o que aconteceu durante esse período que eu estava internado. Sim, sim. Durante esse período que eu estava internado, eu conheci uma jovem que estava internada também. E ela estava, assim, numa situação pior do que a minha. Mas ela tinha a mesma doença que o Não, senhor? não. Essa jovem, ela teve um problema no coração. Sim. Ela contraiu uma bactéria numa das artérias e ela passou um bom tempo internada, né? Quase que morria essa jovem por conta disso. E quando eu conheci essa jovem no hospital, quando eu a vi pela primeira vez, ela estava dormindo, né? E sempre que eu passava para a enfermaria, eu passava pelo quarto que ela estava e eu via sempre ela dormindo ali. Bem bonitinha, aquele rostinho pequeno, com bastante cabelo, né? Um cabelão, aquele rostinho pequeno, mas sempre dormindo. E eu ficava pensando, poxa, eu nunca vejo essa jovem acordada. Toda vez que eu passo aqui, ela está dormindo. E ela tomava uma medicação assim, tanto tempo que ela estava ali no hospital, que ela já não tomava mais a medicação nas veias do braço, já não tinha mais, ela tomava aqui, ó, era aqui no pescoço, né, que ficava sempre a medicação ficava sempre ao lado da cama e ela tomando ali era bastante coisa que ela tomava. E uma vez, quando eu ia descendo para fazer o trânsito, aí quando eu cheguei no elevador, aí ela estava numa cadeira de roda, esperando a enfermeira para descer com ela. Sim. E aí eu cheguei para ela e eu perguntei, posso ajudar? Aí ela disse, pode. Está indo para onde? Eu digo, eu estou indo para a sala de raio-x. Ela disse, eu também. Ela ia fazer um raio-x e eu ia fazer um trânsito. E aí eu desci com ela no elevador. E lá esperei que ela fizesse o exame dela, fiz o meu, e depois eu trouxe ela novamente. E aí a gente veio conversando, né? Conversando. Esse foi o primeiro contato com essa jovem. Sim. Aí, daí por diante, a gente começou sempre a ter, assim, um diálogo. Sempre tinha uma TV que eles colocavam na sala lá de visita, para as pessoas, os pacientes, os acompanhantes, que estavam melhor, e assistir novela, né? Sim. E eu ia para lá, eu ficava ali assistindo. E ela também começou a vir, ela começou a levantar e vir para cá assistir. E ali a gente ficava conversando. E um dia, ela me emprestou um livrinho pequeno, né? Sim. Eu não sei aqui se a Leila conhece o livrinho, Conhecer Jesus é Tudo. Sim, conheço. Do pastor Alejandro Bulhon, né? Sim. Então, é um livro muito interessante, afinal. Isso, tem uma história muito interessante aquele livro, né? E eu era uma pessoa, assim, que eu não gostava, dessa questão de crentes, eu não gostava disso. Né? Mas já gostava de leitura? Não, eu não... Debruçava em leitura? Não.
Eu não gostava de ler, eu não gostava de religião, essas coisas, nada. Eu era uma pessoa totalmente avessa a isso. Então, esse livro chegou na hora certa, porque é um livro bem curtinho, bem fininho, ótimo, uma Isso. leitura muito boa, muito rica, não é? Aí ela me emprestou aquele livrinho e ela disse que era de uma igreja. Né? Quando ela disse que era de uma igreja, eu não abracei a ideia do livro, eu já estava com vontade de entregar. Criou uma barreira, né? Isso. Mas ela disse a mim que... Aí eu disse, de qual igreja você é? Ela disse, eu sou da igreja adventista do sétimo dia. Olha aí. Isso foi algo, assim, para mim, muito impactante. Por quê? Porque eu nunca tinha ouvido falar da igreja adventista. Nunca tinha ouvido falar lá no interior, não tinha essa igreja ainda, né? Hoje, lá em Cortês, tem uma igreja lá. Mas, nesse tempo, não tinha. Eu nunca tinha ouvido nem falar da igreja adventista. Não, eu peguei aquele livrinho, levei para o quarto e devorei o livro. Olha, gostou da leitura. Eu devorei durante a noite. Leu todo? Li todo o livro durante a noite. Leu todo o livro durante todo a noite? Todo o livro. E o que mais me chamou a atenção foi a história, uma história de um rapaz feio que conquista uma moça bonita, né, e tal. Eu achei aquilo interessante, mas aquilo, assim, eu não entendi muito o que tinha ali, mas alguma coisa impressionou a minha mente. Porque, assim, quando eu devolvi o livro para ela, assim, eu já estava com uma aversão diferente. Essa questão religiosa mudou um pouco, né? Depois da leitura Depois do da livro... leitura do livro, aí mudou um pouco, assim, a minha aversão aos O seu conceito crentes. mudou. Isso, mudou um pouco. Mas aí, quando eu entreguei o livro, ela disse, já leu? Eu digo, já. Gostou? Eu disse, gostei. Mas, na verdade, eu estava gostando mesmo, era dela. Eu estava percebendo que ia dar nisso, essa eu estava, conversa. assim, tendo uma afeição diferente por ela, né? Assim, eu não sabia explicar o que era, né? Bom, aí, tudo bem. Entreguei o livro para ela, e aí a gente continuou conversando sempre, né? E quando saiu o meu diagnóstico, agora vamos voltar para aquele ponto do diagnóstico, né? Quando saiu o meu diagnóstico, eu tinha doença de Crohn, aí os médicos disseram, olha, agora a gente não tem mais o que fazer com você, você vai ter que ir para casa e a gente vai prescrever a medicação para você pegar lá na farmácia do estado e você vai ficar só fazendo um ambulatório, acompanhamento, né? Eles explicaram lá que a doença de Crohn não tinha cura, tinha um tratamento, eu nunca podia fugir daquele tratamento, né? Eles fizeram assim toda a imagem, né, para mim, que eu não conhecia isso, e mandaram eu para casa. Nesse período, a minha irmã, que veio me buscar, ela perguntou, você quer voltar para o interior? Porque lá fica melhor para cuidar de você lá. Quer ir voltar para a casa de mãe? Que eu morava com uma mulher, lembra que eu morava com uma mulher que tinha uma filha aqui em Recife, né? Sim. Eu morava com ela, que já tinha 2 filhas, no caso. A gente já tinha 2 filhas com essa mulher. E aí minha irmã perguntou, você quer voltar para a casa de mãe? Eu digo, bom, é melhor, né? Aí eu deixei tudo para ir e voltei para o interior. Para se cuidar. Fui me cuidar, né? Deixei a mulher para lá com a menina e fui embora para a casa da minha mãe, naquele desespero, né? Assim, porque eu ficava pensando, eu tão jovem, com um problema tão sério de saúde, poxa, como é que vai ser a minha vida? Eu ficava pensando. Bateu uma crise, né? Isso. Aí eu fui para o interior e quando foi com 15 dias depois, eu tinha que vir para cá para fazer ambulatório. Uhum. E aí eu vim para fazer o ambulatório e fui fazer o mantu, antes de tomar a medicação, aí tinha que fazer o mantu, aquela coisa. E eu fui fazer o mantu. Explica para as pessoas como é que funciona, pode ser? É um testezinho que faz para saber se a pessoa tem a tuberculose. Joia. Isso, aí faz um teste, aí no outro dia vai buscar o resultado para saber se a pessoa tem tuberculose, entendeu? Joia. E aí para poder iniciar a medicação, então tem que fazer Toda vez tem que fazer. Mantu, né? Que chama mantu. Aí eu fui fazer esse exame e quando eu passei na enfermaria para ver a jovem, né? Porque eu já estava de alta e tal. Aí quando eu cheguei lá, eu tive uma surpresa.
Veja como é as coisas. Essa jovem, ela estava numa situação muito séria de saúde e fazia muito tempo que ela estava internada. Mas é interessante que depois que a gente se conheceu, como foi assim que acelerou a melhora dela. Foi algo assim Então, o senhor está inexplicável. querendo dizer que o senhor teve incentivou, Não. Eu creio, talvez a amizade. Não. Eu creio assim que foi parte de um plano do Criador. Sim. Porque assim, eu cheguei a uma conclusão que nada é por acaso. Uhum, Né? tô Então, doidinha assim, para ouvir o final dessa história. Então, Isso aí- teve um poder superior relacionado Isso, com algo ele. sobrenatural estava acontecendo, não era normal. Ela estava numa situação tão difícil que para onde ia era com aquela medicação aqui no pescoço, com aquele ferro segurando. E de uma hora para outra, 15 dias depois, quando eu cheguei, ela já tinha recebido alta. Foi um milagre. Eu fiquei assim, sem saber como reagir quando a menina disse que ela não Tinha tinha ido tido para alta. casa. Olha, ela recebeu alta Impressionante mesmo. e melhorou. Milagre. Aí eu disse, mas como que ela melhorou? Aí ela disse, mas ela deixou um papelzinho aqui para você. Eita, Olha. que coisa boa. Aí peguei aquele papelzinho e era um endereço, né? Tinha um endereço ali. Bom, botei no bolso, fui embora para o interior. Voltei para o interior. Aí quando foi no final de semana, no sábado, eu falei com a minha irmã, que a minha irmã sempre ela era muito minha amiga, a mais nova, né? A Isabel. Ela sempre, assim, era a pessoa que eu contava e que, assim, a gente se dava muito Sempre bem. lhe ajudava. Isso, né? Isabel sempre me ajudou, né? É um amor de pessoa, né? A Isabel. E aí eu falei com ela, eu disse, olha, Isabel, eu estava querendo que você me arrumasse algum dinheiro aí para mim visitar uma colega lá do hospital. E ela disse assim para mim, ela disse, olha, como é que tu vai, tu doente, vai estar atrás de outra doente, que história é essa? Tu estava Como é num que relacionamento, pode? deixasse o relacionamento, agora tu vai... Aí ficou aquela confusão, ela não soube entender o que estava acontecendo, eu também não sabia. Eu digo, não, mas é uma amiga e eu queria muito vê-la. Aí ela disse, tá bom. Aí ela me arrumou o dinheiro da passagem e eu, no sábado pela manhã, eu peguei o ônibus, né, de lá de Cortês para cá, aí desci no Cais de Santa Rita, peguei outro para Jaboatão e fui seguindo o mapa. Parecia o procurador de Tesouro, de caça tesouro. Procurando Seguindo tudo. os passos, né? Para até chegar. Quando a gente vai em um lugar que a gente não conhece, é desse jeito, Não né? é? E antigamente não tinha GPS. Não tinha nada disso. Não tinha mais celular. De ônibus, né? Ainda mais de ônibus. Aí eu desci lá em Socorro, né, na Estação Floriano, e tinha lá, segue em frente, passa o Colégio Mário Mota, entra à esquerda. Deixou bem escrito. Deixou tudo. Gente, bem detalhado, passo a passo. Eu chego me emociono quando eu começo a lembrar, né? Eu sempre assim, sempre que eu conto essa história, eu me emociono. Assim, porque foi algo assim que não é normal, isso não é natural, né? Isso é algo sobrenatural. Então, assim, quando eu cheguei lá no endereço, no sábado pela manhã, aí foi algo mais impactante ainda. Conta. Porque Eu tô curioso. não era o endereço da casa dela, O quê? era o endereço da igreja. Ah, Qual igreja? então ela deu Da o endereço igreja da igreja, adventista. mas era a igreja dela. A igreja adventista lá do Que ela bairro de fazia Socorro, que parte. ela fazia parte. Ela deu o Muito endereço da bem. igreja adventista. Certo. Então, ela tinha conversado, porque sempre tinha um irmão lá da igreja dela que visitava ela. E esse irmão, ele falava muito sobre saúde. Ele fazia... Era quase um CSF, né? Ele vivia falando sobre saúde, ensinando para as pessoas. E aqui eu quero, assim, deixar bem claro, né? Aproveitar essa oportunidade para dizer que a igreja adventista é a única igreja que se preocupa de verdade com essa questão da saúde. Isso mesmo. Porque isso
ela tem, nas suas crenças fundamentais, uma mensagem de saúde. E isso é muito relevante, principalmente para o tempo que nós estamos vivendo, né? Isso mesmo. Então, esse irmão que visitava ela, conversou com ela e ela falou de mim para ele. Que tinha um jovem que tinha um problema, e estava com um problema e tal, e ele estava muito desesperado. E esse irmão disse que eu poderia viver bem com esse problema se eu mudasse o meu estilo de vida. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Esse irmão da igreja... Fez a ponte com ela. Assim, ele deu uma luz para ela lá, ao meu respeito. Né? Que poderia ter saúde, mesmo com essa doença, mesmo com essa doença tão eu séria. poderia viver bem se eu mudasse o estilo de vida. Entendi. Então, ela, como soube disso, o que ela fez? Passou o endereço da igreja. Porque, sabendo que se eu fosse visitar, eu ia ter o contato com o irmão. Está entendendo? Sim, Foi sim. uma coisa assim, bem... O senhor esperando uma coisa, né? Quando eu cheguei lá, que eu cheguei na porta da igreja, eu quase caía para trás. Imagino. Porque ela estava deslumbrante. Uau! Ela estava na recepção. Que lindo! O interessante de tudo isso é que você chegou exatamente no dia que tinha culto, foi isso? Mas no deixa eu ver. sábado pela manhã. eu Mas, não sabia. mas o senhor não tinha se programado, não tinha combinado de ir no sábado. Nada, Foi uma nada. decisão aleatória. Olha, não tinha Eu vou combinado hoje. nada. Por isso que eu digo que tudo é parte verdade. de um plano sobrenatural, Tem né? um cuidado maior, né? Isso. Nós temos que ser realistas, não é? Não podemos pensar de outra forma. Porque, veja, no dia de culto, que é o dia dos cultos principais na igreja adventista, que é o sábado, pela manhã cedo, no horário da escola sabatina. E quando eu cheguei, ela estava na recepção. Cheia de saúde. Ela estava com aquele cabelo arrumado, não é? Com um vestido bem bonito. Rapaz, quando eu olhei, eu digo, é ela? Que Parecia outra mulher. Encontrava no hospital ela o tempo todo dormindo. Dormindo. E agora estava acordada e Com aquela bela. roupa de hospital, aquela coisa, aquele rostinho de doente, né? E agora ela estava ali... Esbanjando exuberante, saúde. né? Com aquele sorriso no rosto. Quando ela me viu, ela disse, você veio? Ei. Aí eu digo, vim. E aí o irmão, ele me convidou, entre. Eu lembro que ele disse assim, entre, jovem, o seu lugar está aqui. Aí eu entrei, sentei ali, e ele terminou a escola sabatina, né, que ele estava fazendo, e depois ele me levou para a casa dele. E quando ele me levou para a casa dele, no final, eu não fui para a casa da jovem. Eu vi ela ali na igreja, conversamos e fui para a casa do irmão. Ele já sabia e parecia que ele me conhecia. Porque quando eu cheguei na porta, que ele olhou para mim, ele disse, você é o José, não é? Aí eu olhei para ele e disse, como é que ele sabe? Eu acho que ela tinha conversado com ele, que o meu nome era José. Mas como é que ele sabia que era eu? Ele perguntou, você é o José, né? Eu digo, sim. Aí ele disse, ó, entra que teu lugar está aqui. E ali, quando terminou, a gente foi para a casa dele e lá ele começou a me apresentar uma proposta totalmente diferente de vida. Ele me apresentou assim, a filosofia de saúde que a igreja adventista tem. Não é? Ele me apresentou. E ele começou a explicar que tudo fazia parte de um processo inflamatório, não é? E que se eu mudasse o meu estilo de vida, a minha alimentação, tirasse o que era inflamatório, é isso que a gente faz com as pessoas hoje, né? No dia a dia. Uma pergunta que não quer calar. Nesse tempo, nesse período, o senhor ainda estava gordinho? Estava gordo. Estava acima do peso? 113 quilos, eu estava obeso. Sim. Eu andava assim de regata, né? Aquele pescoção assim bem forte, né? Bem, era com eu lembro, era com uma pochete do lado, né? Assim, era aquele estilo brabo lá do interior. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Entendendo que a doença de Crohn, né, o adoecimento, ele é um adoecimento autoimune que está relacionado à questão de ansiedade, traz a depressão. No período que o senhor descobriu o diagnóstico, como é que o senhor se sentiu naquele momento? Arrasado, né? Eu me senti arrasado. Como, assim, a maioria das pessoas, Leila, que tem... foi bom você tocar nesse ponto, porque até para que as pessoas que estão nos assistindo, elas possam entender isso.
a maioria das pessoas que têm a doença de Crohn, elas sofrem mais pela questão emocional do que mesmo pela inflamação. Imagina. Assim, é tão terrível que tem momentos que você tem medo até de sair de casa, porque você pensa que não vai segurar a diarreia, e às vezes não tem nada, e você tem medo de sair. Eu conheci uma colega mesmo há pouco, que ela foi diagnosticada com doença de Crohn, e ela, quando soube que eu tinha esse problema, ela me procurou para ajudá-la, né? Assim, para dar algumas informações. E ela tinha medo de ir para a praia. Eu também, no início, eu tive muitos problemas com isso, né? Com a questão emocional. Não sabia lidar com isso, porque é algo muito sério. Porque, assim, quando você pensa em sair, aí você já pensa se lá tem um banheiro. Entendo. Porque a doença de Crohn, ela se manifesta de várias formas. Crise de diarreias, que você não consegue sair de casa, né? Às vezes é crise de diarreia com dor, às vezes é só dor, sem a diarreia, várias coisas, né, que ela causa. Mas é mais isso, diarreia, dor abdominal. Então, assim, era algo muito sério no início, né? Existia o medo da finitude? Tem, a gente fica com medo de tudo, né? De tudo. Então, assim, eu estava numa situação, assim, o medo maior que eu tinha é porque eu era jovem, né? Sim, e eu ficava pensando, poxa, como é que vai ser a minha vida, né? Eu ficava assim... Será que eu vou casar? Pronto, era essa a pergunta. Será que eu vou ter filhos, né? Depois dessa doença? Parece até que combinamos, né? De fazer mas era esse o meu pensamento, né? Assim, eu ficava pensando que a minha vida não tinha mais sentido. Pensou que era o fim. Isso. Aí, quando esse irmão, ele me apresentou, né? Lá na casa dele e tudo. E esse irmão era médico? Não. Ele não era tinha alguma médico. Formação? Também não tinha. E esse conhecimento dele veio de onde? Isso. Aí é muito importante enfatizar, né? O que a Igreja Adventista prega é algo muito importante. Porque, assim, qualquer pessoa ela pode ter esse conhecimento através da Igreja Adventista, pelas literaturas que ela, né, produz, muita literatura de saúde, né? E esse irmão, parecia comigo hoje, né? Ele devorava tudo. Na casa dele tinha uma estante maior do que a sala, quase. Então, o conhecimento que ele tinha era através dos livros que a igreja produzia. Isso. Muito bom. Muito importante lembrar disso, né? E aí ele me apresentou tudo aquilo e ele começou a fazer algumas perguntas bem intrigantes. Ele disse, olha, você toma café? Eu digo, claro. Você come carne? Claro. Você gosta de açúcar? Claro. E sempre ele perguntando e eu ficando assim já angustiado, porque as perguntas estavam assim um pouco meio estranhas para mim. Aí daqui a pouco ele disse, olha, pegou uma caneta e começou a listrar, né? E ele começou a dizer, olha, você deve tirar a carne, você deve tirar o café, deve tirar o açúcar, deve tirar isso, deve tirar aquilo. Aí eu peguei na mão dele assim e digo, peraí, e eu vou comer o quê? Não quer calar. Nossa, Eu a gente disse, escuta calma. tanto isso, né? É isso, a gente escuta direto. A gente escuta Porque muito. sai tirando, faz uma lista do que não pode e o que é que pode. E eles sempre ficam desesperados. Eu vou comer o quê? Comer o quê? Eu fiz a pergunta que hoje as pessoas fazem para mim. É verdade. Então ele disse assim, calma que a gente vai substituir tudo isso, né? Tem uma maneira de substituir e a gente vai lhe ajudar. E ele me explicou tudo direitinho. Interessante, Leila e Késia, e você que está me assistindo, é que, veja, eu era uma pessoa totalmente fechada para a questão da leitura. Eu não gostava de ler. E eu não tinha entendimento de nada de saúde. Não tinha. Eu vim do interior, não entendi nada. Mas você acredita que, naquele momento, tudo que ele explicou, eu absorvi. Olha aí, que coisa boa. Né? Eu absorvi, parecia que eu estava entendendo tudo há muito tempo. Nossa. Ficou muito familiar o que ele me disse para mim. E assim, eu achei aquilo... Foi uma mudança que estava acontecendo na minha mente. Uma virada de chave. De chave que eu não sei explicar. E aí ele me emprestou os livros agora. Eita, agora ele ia formar o senhor um doutor. Isso, aí ele pegou lá um livro de medicina natural, ao alcance de todos, que é
é de Manuel Lazaeta. Foi o primeiro livro de saúde que eu li, né? Era um livro grosso, assim, vermelho, da capa vermelha, grande. Pegou um livro de Elisa Biasi, né? Viva Natural, que tinha argila, essas coisas de tratamentos naturais que a gente trabalha hoje com isso, né? E ele me emprestou ali, depois me deu outro sobre alimentação. Tem aquela pilha de livros e disse, olha, você leva isso para casa, vai estudando e vai fazendo o que eu indiquei para você, que você vai ver como é que você vai se sentir. É um manual. Isso, né? manual. Tem todo o percurso para ser seguido, mas é simples e é tranquilo para se fazer. Isso. Aí, quando eu cheguei em casa, né? Cheguei em casa, aí minha mãe, ela tomou um susto. Porque, nesse tempo, ela era viva, né? E eu estava na casa dela. Aí, quando eu cheguei em casa com aquele monte de livro na mão, aquele livro grande assim na mão, eu vim com aquilo pesado, né? E eu estava tranquilo que aquilo... Assim, minha vontade de viver era tanta, né? Olha, a pergunta que não quer calar, qual é o nome desse irmão? Era o irmão Ivanildo. O irmão Ivanildo mandou o senhor ler os livros, estudar, e ele marcou algum encontro para o senhor voltar? Não. Ele lhe deu os livros e mandou o senhor seguir toda a orientação. Ele fez a orientação. Assim, ele fez como que fosse um protocolo. Um protocolo. Assim, né? Só que num papel, assim, ele colocou tudinho, assim, ele colocou um programa de desintoxicação crua. Por um tempo eu ia seguir uma alimentação crua. Então, ele lhe deu os livros e lhe deu uma orientação de como utilizar aqueles livros e fazer o tratamento. Ele disse que os livros eram para que eu pudesse entender o que estava acontecendo comigo e o que eu estava fazendo, para mim não ter como desistir. Sim. Aí eu cheguei em casa, minha mãe olhou para mim, eu digo, olha, a partir de hoje, eu disse para minha mãe, quando fui entrando dentro de casa, que toda a vida eu fui assim uma pessoa muito, eu não sei explicar, Leila, decidido, né? Determinado, né? Determinado, essa seria a palavra, né? Que bom que a Leila está aqui. Ter uma psicóloga amiga é muito bom. Psicóloga amiga é muito bom. Então, assim, eu sempre fui determinado. Quando eu, assim, queria uma coisa, até hoje, né? Eu não sou de ficar com meio termo, né? Então, eu cheguei em casa decidido a seguir aquilo. Era uma proposta diferente e era uma oportunidade que eu estava tendo. Sim. Então, eu não... Era uma esperança. Uma esperança, justamente. Então, aquilo me envolveu de um jeito que já... Eu creio que ali o meu sistema imunológico já começou a melhorar, porque começou a estimular os hormônios da alegria, da felicidade. Agora eu tinha algo que eu poderia buscar. O interessante que a gente começa a notar é que ele, anteriormente a tudo isso, ele tinha uma crença limitadora, né? Ele começou relatando para a gente que ele tinha uma barreira com relação aos cristãos. Isso. Né? E agora já não tinha mais. A quebrar. Isso, já não tinha mais. Isso eu estava olhando para ele como uma pessoa diferente. Eu não tinha mais aquele preconceito que eu tinha na mente. Né? Alguém que ia me ajudar, né? Então, assim, quando eu cheguei em casa, eu disse à minha mãe, olha, a partir de hoje eu não como mais carne, não tomo mais café, não uso mais açúcar, não como mais isso. Aí minha mãe olhou para mim e disse... Vai comer o quê? Aí disse, endoidou. Aí disse, liga para Isabel. Chamou o menino na frente lá, o vizinho, disse, olha, liga para Isabel, para ela vir aqui urgente. Diz a ela que o irmão dela está doido. Aí, porque ele está dizendo... E outra, eu disse para minha mãe, e nem vou mais tomar a medicação, que eu tinha pego já, que tinha que tomar aquela medicação. E o irmão, ele não falou nada disso para mim. Ele não mandou o senhor parar de tomar medicação. Não. Mas eu decidi. Foi uma decisão por conta própria. Eu sei que foi precipitada, né? Foi uma decisão precipitada que eu tomei, mas não foi ninguém que me influenciou, nem ele me falou nada disso. Até porque eu nem comentei com ele sobre a medicação. E essa mudança que começou nesse dia, ela durou quanto tempo o senhor começou a se alimentar diferente? Isso, aí ela foi, minha mãe ligou para minha irmã chegou. E quando minha irmã chegou, ela parou o carro e disse, o que está acontecendo, José? Eu digo, olha, é que eu estou aqui com uma lista e eu quero que você me ajude. De novo, minha irmã... Isabel, Isabel. Isabel ajudando. A minha a anja, a sua anja. É linda a Isabel, né? Depois eu te mostro a foto dela, muito linda. E aí ela, de novo, eu digo, olha, eu quero que você vá comigo lá no mercado, em Ribeirão,
para comprar todas essas frutas, essas verduras que estão aqui, que eu vou começar agora uma alimentação totalmente diferente. Aí ela olhou para mim assim e disse, é isso que você quer? Aí disse, vale a pena tentar, aí vamos lá. Aí ela foi comigo, comprou tudo e eu comecei fazendo aquela mudança, né? E aí eu comecei agora a perder peso, o processo foi... Nessa época de mudança dos hábitos, durou quanto tempo para ficar assim, ó? 6 meses. 6 meses já tinha perdido aqueles... 6 meses, em 6 meses eu perdi quase 50 quilos. Então, peraí, em 6 meses comendo cru? Não, eu não passei 6 meses comendo cru. Eu passei comendo cru quase 3 meses, quase 3 meses na alimentação crua. Sim. E eu comecei a perder peso, Porque, assim, quando a gente muda o estilo de vida, principalmente quando você começa com um programa de desintoxicação, o corpo se encarrega de jogar fora aquilo que... Não é? Sim. Assim, o corpo ele nunca joga fora o que necessita, mas Sim. sempre o que prejudica. O corpo joga Sim. fora. Não precisa você fazer nenhum esforço para perder peso quando você tira a causa. Né? Entendi. E aí eu comecei a fazer tudo aquilo e comecei a me sentir assim, cada vez mais... começou um processo de diarreia bem forte. Aí eu voltei para a casa do irmão. Porque eu fiquei um pouco receoso. Né? E quando eu cheguei lá, eu digo, olha, e aí, como é que você está? Rapaz, eu estou perdendo muito peso e está, assim, muita diarreia. Ele disse, mas você está lendo lá o livro? Eu disse, estou. Ele disse, você está ficando curado? Olha só. Ele bem assim, bem tranquilo, né? Ele disse, olha, esse é o processo. Volte a ler aquele livro que você vai entender. Aí eu voltei para casa, eu digo, então, não tem problema. Aí eu voltei e comecei lendo. Aí, lá no livro, realmente tinha explicando, né, que o corpo joga fora, né, as impurezas através da urina, das fezes, do suor. Então, essa era uma forma que estava... Estava no processo, natural. Tava mas assim. Depois aquilo foi parando. E, assim, depois de 3 meses, eu já não sentia mais a dor, já não sentia mais diarreia, já estava conseguindo caminhar. Já estava no peso ideal. Isso, no início eu perdi mais, né? Porque no início não é que eu perdi mais, é que eu fiquei fica muito assim, muito magro, né? No início. Rápido, né? Rápido, aí fica meio esquisito, né? E nesse período não tinha músculo, porque não fazia exercício físico, né? Tinha... Então só perdeu praticamente isso. Justamente, por isso que eu fiquei assim, porque eu fiquei um pouco atrofiado, né? Por não fazer... atividade física. E tal. Mas aí já estava me sentindo bem, caminhando e tal. E aí, agora para resumir, porque a gente não tem muito tempo, né? Aí, nesse período que eu estava fazendo essa mudança, a jovem, de 15 em 15 dias, ela ia me visitar, lá no interior. Ela saía daqui e ia me visitar no interior. E ela começou a me oferecer estudo bíblico. Ela me deu uma Bíblia de presente. O senhor não tinha Bíblia, não? Eu não tinha Bíblia. Não. Foi a primeira Bíblia? A primeira Bíblia. Está em casa hoje, ela já caiu a capa, eu coloquei na Então, quer dizer que a moça lhe deu sua primeira Bíblia. Minha primeira Bíblia, botou lá, colocou lá fez uma dedicatória. Que esse livro conduz à vida eterna. Ela colocou lá. Está lá. E aí eu comecei estudando a Bíblia, e ela ia, de 15 em 15 dias, ela levava arroz integral cateto para mim. Estava cuidando bem, né? Arroz vermelho, ela levava. E assim, porque depois do período do cru, eu comecei a entrar na alimentação vegetariana. Sim. Comecei aprendendo, não é? Com a esposa desse irmão, eu ia para a casa dele, lá comecei a aprender a fazer pão, a fazer granola. Daí está a sua arte culinária, Isso. né? Começou daí eu a aprender a se alimentar justamente. bem, a fazer sua própria comida. Isso. Aí depois ela foi, depois desse período, ela me dando estudo bíblico, a gente começou a namorar. Finalmente, né? Finalmente. Chegou tão sonhado. Isso. Eu queria já namorar com ela, mas ela não quis. Muito porque bem. Porque ela dizia que só namorava comigo se eu fosse cristão. E eu não era.
E aí, depois que eu comecei estudando, né, o que a doutrina da Igreja Adventista, comecei estudando direitinho. Mas existia alguma exigência que fosse da Igreja Adventista ou Não. poderia ser qualquer religião para namorar com essa moça? Não, ela disse que tinha que ser cristão e ser adventista. Entendi. E tinha que ser vegetariano. Uau! Ainda tinha mais Eita, isso. que essa moça é daquelas, Ela viu? exigiu bastante. E tinha que ser também um pregador. Mas eu acredito que ela está fazendo só um bem para o senhor. Olha aí o que ela ganhou. Hoje ela disse que foi demais. Pediu isso. Pediu sem saber, demais, né? Pediu demais. Ela exagerou na dose. Mas era do agrado dela, né? Então tá tudo certo. Aí depois a gente casou, né? Eu me tornei adventista, a gente começou a namorar, casou. E hoje nós temos 2 filhas, né? Olha, permanece esse Parabéns. casamento. Permanece até hoje. Que bom. Parabéns. E aí foi a partir daí que começou, que começou o meu interesse pela questão da saúde. Ah, então me conte, o que é o CSF? Bom, o CSF, durante esse período, eu aprendi, quando eu comecei entendendo realmente tudo isso, aí eu comecei a ver que a vida, ela só tem sentido quando é compartilhada. A vida não tem sentido se você não compartilha. Então, se você tem conhecimento sobre algo, mas você não compartilha isso, serve para quê? Para nada. Então, eu comecei a colocar na minha cabeça, quando eu comecei a me sentir bem e ter a minha vida normal, eu comecei a sentir um desejo de compartilhar isso com as pessoas. E aí eu fiz o que o irmão fazia. Eu comecei a devorar toda a literatura que a igreja produz sobre saúde. Eita, se Comecei a apaixonou devorar. por leitura. Me apaixonou. Hoje o meu hobby é ler. Não tenho Coisa outra coisa. Deixa eu boa. te fazer uma pergunta. Nesse período de tratamento, de cuidado com a sua saúde, a gente entende que diante de um quadro, né, que uma pessoa ela se encontra, vê as questões sociais, o relacionamento social, a questão de isolamento, né, porque, de certa forma, tem um agravo onde a gente percebe que traz uma certa limitação, vamos dizer assim. Como é que você se sentiu nesse período? De entender assim, agora estou meio que limitado a sair um pouco mais de casa, o meu convívio social, perdeu peso rápido, as pessoas te questionavam por que disso, vinha toda essa demanda. Vinha tudo Conta isso. aí pra gente. Às vezes eu estava com a minha mãe na feira, aí as pessoas olhavam para mim e diziam, falava com minha mãe e dizia assim, esse menino parece com José, aquele seu menino. Aí ela olhava e dizia, não, mas é o José. Como que é José? Ele está doente, Era essa a ideia que as pessoas tinham. Porque perdeu peso Isso, rápido. perdeu peso muito rápido. E as pessoas agora achavam que eu estava morrendo. Nossa. Era o contrário, veja, Era eu o estava contrário. me sentindo bem. Estava tendo vida. Isso, e as pessoas achavam que eu estava com uma doença grave, né? Entendi. Aí minha mãe dizia assim, não, doente ela estava, agora ele está bem. Tá vendo? A Que ela minha- estava em casa vendo Isso, todo a minha o mãe processo, via toda a né? mudança, né? A minha mãe, eu perdi minha mãe o ano atrasado, né? Os sentimentos. Isso. E aí, minha mãe, ela entendeu, né, realmente o que aconteceu comigo. E assim, eu enfrentava muita indireta, às vezes, crítica dos colegas. Os colegas me deixaram, né, eles não queriam... Assim, eu passei a ter uma vida realmente bem diferente. Mas só que isso, eu encontrei um meio de satisfazer isso na igreja. Ai, como foi que chegou na igreja? Na igreja era. Começou a tranquilo. frequentar. Não, na igreja eu comecei a dar palestras sobre saúde. E a sua vida virou um testemunho. Isso, eu comecei a dar palestra na comunidade, dar palestra em escola, dar palestra em todo lugar que eu estava falando disso. E ainda não era consultor de saúde da família. Não era consultor de saúde, não. Eu só tinha interesse em estudar o assunto, mas eu estudava através dos livros que a igreja produzia, né? Eu li todo o material de saúde que você imaginar da igreja, que foi lançado, eu estava lendo, estudando. Aí eu estudei sobre nutrição. Estudei sobre nutrição longe, a né? minha vida Foi toda. muito bom. Durante esses 20, vai fazer 29 anos, eu estudei muito sobre nutrição, mesmo sem ser
um estudo acadêmico, mas eu comecei a buscar isso porque eu tinha uma necessidade de desenvolver tudo isso, de criar minhas filhas, assim, de passar isso para as pessoas. Então, eu tinha que me aperfeiçoar cada vez mais. Então, eu estudei muito sobre essa questão culinária, vegetariana, eu comecei a me especializar, fazer as coisas, fazer experimento de granola, disso, daquilo, eu fiquei muito ativo nessa questão. Boa. Então, a gente está chegando no final. Isso. Aí, como eu me tornei um CSF, né? A pergunta que não quer calar. Onde entra o CSF em tudo isso? Conte pra gente. O CSF entra já nesse termo que eu falei, né? Porque a vida só tem sentido se for compartilhada. Então, assim, cada oportunidade que eu tenho para compartilhar isso de uma forma mais intensa, eu vou abraçar. E o CSF, quando eu recebi a proposta do CSF, eu fui para fazer o curso, né? E lá eu fiquei assistindo para ver realmente o que era que eles tinham para apresentar. E eu fiz o curso. Eu não queria fazer o curso, mas a minha filha, quando viu o anúncio, né? Aí ela viu que não era só para as pessoas da área de saúde, mas também para quem tivesse interesse sobre saúde. Aí minha filha foi quem praticamente me inscreveu. Ela lhe inscreveu no curso para ser um consultor de saúde da família. Ela chegou em casa e disse, olha, a associação está promovendo esse curso e é a tua cara. Ela disse, pronto, aí se ela está dizendo, Coisa boa. Então, José Costa, explica para a gente o que é CSF. Então, aí eu fui lá e fiz o curso e vi realmente que era aquilo que eu vinha fazendo há muito tempo, só que agora de uma forma profissional, né? Totalmente diferente, né? Então, CSF eu digo que é a obra mais elevada que nós temos aqui na Terra. Porque por meio do CSF a gente pode ajudar as pessoas a mudar totalmente a vida. E eu tenho visto isso na experiência que eu tenho, né, com as pessoas no dia a dia. Então, o CSF é o consultor, né, de saúde da família. Como é que a gente trabalha, né? Então, a gente agenda com as pessoas, vai até a casa da pessoa ali, no melhor horário, né, o melhor dia, e lá a gente faz uma avaliação, né? A gente não só oferece uma consulta, mas a gente faz uma avaliação completa. A gente começa fazendo uma anamnese para ver como é que está o estilo de vida da pessoa, o que é que está causando aquela dificuldade que ela tem, e a gente vai ali analisando, né? Depois faz alguns exames clínicos, depois a gente faz ainda uma bioimpedância, né? Que a gente leva tudo isso para casa da pessoa, né? Tudo isso o CSF faz. Aí faz uma bioimpedância, onde a gente ali pode avaliar como é que está a gordura corporal, gordura visceral, a idade biológica, né? Se está acima do peso, se está no peso ideal, tudo isso a gente faz, né? Então, assim, a gente, como um CSF, a gente pode desenvolver uma forma de ajudar as pessoas com mais intensidade, né? E, assim, depois que eu me tornei CSF, aí foi que o interesse por essa área aumentou mais ainda. Aí eu tive que agora, eu senti uma necessidade de estudar mais. E aí eu entrei para um curso de naturopatia clínica funcional, né? Que fiz esse curso de naturopatia clínica e hoje eu também atuo como terapeuta naturopata. Interessante. Então, esse é o trabalho que a gente faz como CSF. E assim, como CSF, hoje eu tenho assim, visto muitas pessoas mudarem de vida, né? Isso, para mim, não tem preço. Porque, assim, se o sentido da vida é compartilhar, você vê que você conseguiu ajudar a pessoa a mudar uma situação que ela estava vivendo por anos. É muito gratificante. Né? E, então, isso para mim não tem preço, né? Então, eu sou muito, muito feliz com essa oportunidade, né, que eu tive. Coisa boa. Veja como a vida trouxe ele para o CSF. Não é? De um problema de saúde que estava ali até sem esperança, talvez na cabeça do José Costa era o fim. E aí Deus conduziu tudo.
Uma moça que talvez na cabeça dele também era o fim, se curou de forma milagrosa, ajudou ele a mudar os hábitos alimentares e ele, com essa mudança, viu a melhora na cura, né, do tratamento e hoje está aqui esbanjando saúde, não é mais obeso, tem um corpinho aí de um jovem. Hoje vai fazer 30 anos, né, que eu tenho esse problema na doença de Crohn. E, às vezes, eu digo para minha esposa, se eu não tivesse esse problema, eu não morria mais. Por quê? Porque, assim, quando eu fiz quando eu estava no curso, né, no curso de consultor, aí lá a gente fez a bioimpedância na prática, e quando foi avaliada a minha idade biológica... Nossa, diga pra gente qual a sua idade biológica. Conte pro povo de casa também. Eu tenho 53 anos, 53 anos eu tenho. Isso. E a minha idade biológica é 30. Uau! Então eu fiquei pensando assim, poxa, eu cheguei em casa e digo, olha, se eu não tivesse esse negócio desse Crohn aí, eu não morria mais. Então quer dizer que o consultor de saúde, ele também consegue, com essa balança, descobrir a idade biológica das pessoas. Isso é muito importante. Então, tem que se consultar com o consultor. Isso, porque assim, às vezes a pessoa está vivendo uma situação que ela não sabe, né? Eu encontro pessoas, às vezes, que eu pergunto, olha, você tem pressão alta? Aí as pessoas dizem, não, eu tranquilo. E quando a gente afere a pressão, tá 21 por 10. A realidade é que as pessoas 16, não buscam. Né? Não tem, além do conhecimento, não vão a consultórios, né? Não vai para o médico, não procura fazer um check-up anual, né? E os consultores de saúde estão aqui para orientar. Isso, e nem sempre as pessoas também, elas têm essa oportunidade, né? Também. Porque às vezes ela vai para uma consulta, né? Com o médico e, assim, é tanta gente para o médico atender ali que não dá tempo, atenção, dá tanta informação. É verdade, explicar. A demanda para fazer os exames, porque eu sou acompanhado lá no Hospital das Clínicas e eu vejo como é difícil essa demanda de exame. Às vezes a pessoa agenda um exame e passa 6 meses, 1 ano para fazer. E o consultor de saúde, ele facilita muito essa questão, porque ele chega com tudo ali na casa dele, né? E ele começa informando e ele começa fazendo ali, às vezes descobre que a pessoa tem bastante gordura visceral, né, e não sabe o que fazer, então a gente mostra como fazer para desintoxicar o fígado. Né? Então, todo esse tratamento vocês ajudam. Então, a gente está finalizando aqui com o José Costa, né, terapeuta naturopata. A gente teve o prazer de escutar um pouco da história dele, o primeiro consultor de saúde que está aqui falando com a gente. A gente tanto atende presencial, como consultor de saúde, e como terapeuta também naturopata. Vou deixar o contato dele para vocês também seguirem também ele. Online, né? Se a pessoa mora longe, então a gente faz a consulta online, sem problema. Então, o senhor pode atender online? Também. Então, olha, gente, vocês podem seguir ele no Instagram. Qual é o seu Instagram? José Costa, terapeuta naturopata. Procurem ele, sigam a página dele. José.Costa Neto, underline, né? Aquele tracinho embaixo. A gente vai colocar aqui o Instagram dele também, a Leila. Obrigada, Leila, por estar aqui com a gente. Ela também vai vir contar a história dela para vocês, tá? Do começo ao fim, como ela chegou no CSF. Que a nossa intenção é essa, fazer você conhecer um pouquinho dessa história. Que povo é esse? Que grupo é esse? Que trabalho é esse que ajuda pessoas a ter vida e saúde? Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima semana, se Deus quiser. Prazer foi meu. Tchau, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada.